Rafael ajustou os óculos na ponte do nariz e olhou novamente para o ecrã do computador. Os números na folha de cálculo confirmavam o que ele e Beatriz já sabiam há meses. Estavam prontos. Depois de 4 anos de poupança disciplinada, adiando férias e limitando despesas supérfluas, tinham finalmente acumulado o valor necessário para a entrada de um apartamento em Lisboa. Não um palácio, mas um T3 decente, um espaço onde poderiam construir uma vida e eventualmente, uma família. Rafael tinha 34 anos e trabalhava como consultor de TI numa multinacional. O seu salário era estável e superior à média, mas a realidade do mercado imobiliário de Lisboa exigia mais do que estabilidade. Exigia sacrifício. Beatriz, com 32 anos, era designer gráfica freelancer. O seu rendimento era mais variável, mas o seu talento e a sua rede de contactos garantiam um fluxo constante de trabalho. Juntos formavam uma equipa eficiente. A busca pelo apartamento durou 6 meses. Fins de semana inteiros foram consumidos a visitar imóveis em diferentes bairros da cidade. Viram apartamentos escuros em prédios antigos, sem elevador. Renovações apressadas com materiais de baixa qualidade e espaços promissores com preços proibitivos. A frustração começou a instalar-se. Os pais de Rafael, Armando e Lídia, que viviam num andar moradia nos arredores, em Odivelas, não ajudavam. Durante os almoços de domingo, Armando, um funcionário público aposentado, oferecia conselhos não solicitados. Lisboa está sobrevalorizada, dizia ele, mexendo no seu bife. Por que enterrar tanto dinheiro num apartamento, quando podiam comprar uma moradia aqui perto? Mais espaço, menos confusão. Rafael explicava pacientemente que o trabalho deles estava em Lisboa, que a vida deles estava em Lisboa. Lídia, a sua mãe, limitava-se a concordar com o marido, como sempre fazia. O teu pai sabe do que fala, filho. Família deve estar junta. Finalmente encontraram um T3 em Alvalade, num prédio dos anos 70. Bem conservado, com um elevador funcional e uma varanda com vista para uma praça arborizada. O apartamento precisava de obras, especialmente na cozinha e nas casas de banho, mas a estrutura era sólida, a luz natural era abundante e a localização era perfeita. O preço estava no limite superior do orçamento deles, mas depois de uma negociação tensa, o proprietário aceitou a oferta. O processo de obtenção do crédito habitação foi outro obstáculo. Semanas de burocracia, entrega de documentos, avaliações bancárias. Rafael, metódico e organizado, tratou da maior parte da papelada. Beatriz, com o seu olhar para o detalhe, focou-se em planear a remodelação. Quando a escritura foi finalmente marcada, sentiram um alívio imenso. No dia da assinatura, no cartório notarial, os pais de Rafael fizeram questão de estar presentes. Armando usava o seu fato de domingo, o rosto sério como se estivesse a supervisionar uma transação de estado. Lídia sorria, mas os seus olhos moviam-se nervosamente pelo escritório. Depois da assinatura, enquanto celebravam com um café, Armando tirou um envelope do bolso interior do casaco. Isto é para ajudar com as obras, disse ele, empurrando o envelope para o outro lado da mesa. Não é muito, mas é uma ajuda da família. Rafael abriu o envelope. Dentro havia 5.000 euros em notas de 50. Ele e Beatriz trocaram um olhar. Era um gesto generoso, inesperado, dado que os pais se queixavam frequentemente de dificuldades financeiras. Pai, não é preciso, nós temos tudo orçamentado, disse Rafael, tentando devolver o envelope. Armando fez um gesto de recusa. Não sejas tolo, é uma prenda, para a casa nova, para a família. Beatriz, sentindo a rigidez na voz do sogro, interveio suavemente. Muito obrigada, Armando, é muito amável da sua parte. A questão ficou resolvida e o dinheiro foi aceite. As obras duraram 3 meses. Foi um período caótico de pó, ruído e decisões constantes. Contrataram um empreiteiro recomendado por um colega de Rafael e supervisionaram o trabalho de perto. Beatriz desenhou a nova cozinha, com armários brancos e uma bancada de silestone cinza. Rafael investigou sistemas de canalização e eletricidade. Os 5.000 euros dos pais foram usados para comprar os eletrodomésticos novos. Durante este tempo, Armando e Lídia visitavam a obra quase todos os fins de semana. Armando inspecionava o trabalho do empreiteiro com um olhar crítico, apontando pequenas imperfeições que mais ninguém notava. Este azulejo não está perfeitamente alinhado, comentou uma vez, passando o dedo por uma junta na casa de banho. Lídia trazia lanches para os trabalhadores e fazia sugestões sobre a cor das paredes. Um bege clarinho é sempre mais acolhedor, não acham? Beatriz, que já tinha escolhido um tom de cinza pálido, sorria e agradecia a sugestão. Quando finalmente se mudaram, o sentimento de realização era indescritível. A primeira noite, sentados no chão da sala de estar vazia, a comer pizza diretamente da caixa, sentiram que todo o esforço tinha valido a pena. Aquele espaço era deles. Cada parede pintada, cada torneira escolhida, era um testemunho do seu trabalho conjunto. Nos meses seguintes, a casa foi ganhando vida. Mobilaram a sala, montaram o escritório de Beatriz num dos quartos e transformaram a varanda num pequeno oásis com plantas e uma cadeira de leitura. Começaram a explorar o bairro, a descobrir os cafés locais, o mercado, o jardim. Sentiam-se verdadeiramente em casa.
A irmã mais nova de Rafael, Sofia, visitou-os algumas vezes. Sofia era casada, tinha 2 filhos pequenos e uma situação financeira precária. O marido trabalhava em empregos temporários e ela fazia limpezas. Viviam num apartamento alugado e pequeno na Amadora. Sofia olhava para o apartamento novo do irmão, com uma mistura de admiração e ressentimento mal disfarçado. Isto é que é vida, disse ela numa dessas visitas, passando a mão por uma das cadeiras da sala de jantar. Quem me dera ter esta sorte. Rafael sentia-se desconfortável com estes comentários. Ele e Beatriz não tinham tido sorte. Tinham trabalhado e planeado meticulosamente. Ele tentava mudar de assunto, perguntando pelos sobrinhos. Cerca de 1 ano depois de se terem mudado, a vida deu outra volta. Beatriz descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com uma alegria imensa e um pouco de pânico. Um bebê. A família que tinham imaginado estava a tornar-se real. Decidiram partilhar a notícia com os pais de Rafael durante um almoço em casa deles, no apartamento novo. Queriam que fosse um momento especial. Beatriz passou a manhã a preparar um assado. Rafael foi comprar um bom vinho. O apartamento cheirava na alecrim e a felicidade. Armando e Lídia chegaram pontualmente às 13h. Traziam uma sobremesa, um bolo de bolacha comprado numa pastelaria. O almoço começou de forma agradável. Falaram do tempo, do trabalho, das notícias. Armando queixou-se do aumento do custo de vida. Lídia contou uma história sobre uma vizinha. Depois do prato principal, enquanto serviam o café, Rafael sentiu que era o momento. Ele pegou na mão de Beatriz por baixo da mesa. Mãe, pai, temos uma coisa para vos contar. Beatriz sorriu, um pouco nervosa. Eu estou grávida. Vocês vão ser avós. A reação inicial foi a que esperavam. Lídia levou as mãos à boca, os olhos a brilhar. Oh, meu Deus, que maravilha! Parabéns! Levantou-se para abraçar Beatriz e depois Rafael. Armando abriu-se um sorriso raro. Ora, finalmente, já não era sem tempo. Parabéns aos dois. O ambiente era de celebração. Rafael sentiu um peso sair dos ombros. Tinha corrido bem, mas a sensação de alívio foi curta. Depois dos parabéns iniciais, o rosto de Armando tornou-se novamente sério. Ele sentou-se, pousou a chávena de café e olhou para Rafael de uma forma que este conhecia demasiado bem. Era o olhar de quem ia proferir uma decisão inquestionável. Bem, isto muda tudo, disse ele. Rafael franziu o sobrolho. Como assim, pai? Armando gesticulou em redor, abrangendo a sala de estar. Um bebê precisa de espaço, precisa de apoio, precisa da família por perto. A tua mãe e eu temos estado a pensar. O nosso apartamento em Odivelas está a tornar-se grande para nós. E vocês aqui, sozinhos, com um recém-nascido. Não é prático. Beatriz trocou um olhar confuso com Rafael. Nós vamos dar conta do recado, Armando. Muitas pessoas têm filhos em apartamentos em Lisboa. A voz de Armando tornou-se mais firme. Não estás a perceber. O que eu estou a dizer é que a solução lógica é nós virmos para cá. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia palpável. Rafael pensou que tinha ouvido mal. Virem para cá? Para morar? Claro, disse Armando como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Este quarto, disse ele, apontando para o escritório de Beatriz, fica para nós. O outro fica para o bebê. Vocês ficam no vosso. É perfeito. A tua mãe pode ajudar com o neto, e nós estamos aqui para o que for preciso. Beatriz estava pálida. Mas esta casa é nossa. Nós não temos espaço para mais 2 pessoas. Lídia interveio pela primeira vez. A sua voz suave a tentar apaziguar. Querida, não penses nisso como uma invasão. Pensa nisso como ajuda. Uma família tem de se ajudar. E nós até já contribuímos para esta casa, lembras-te? Ela referia-se aos 5.000 euros. Rafael sentiu uma onda de raiva fria. A generosidade do pai no dia da escritura assumia agora um novo significado. Não tinha sido uma prenda, tinha sido uma entrada, uma compra de direitos. Pai, isso está fora de questão, disse Rafael, a sua voz tensa. Nós agradecemos a oferta de ajuda, mas não vamos viver todos juntos neste apartamento. Isto é a nossa casa. O rosto de Armando escureceu. A sua expressão de patriarca benevolente desapareceu, substituída por uma de autoridade contrariada. A tua casa, esta casa foi comprada com o teu sucesso, e o teu sucesso deve-se à educação e aos sacrifícios que eu e a tua mãe fizemos. Logo, esta casa é um ativo da família. A lógica era tão distorcida que Rafael ficou momentaneamente sem palavras. Isso não faz sentido nenhum, conseguiu finalmente dizer. Nós trabalhamos e poupamos para isto. O dinheiro que nos deram foi uma prenda, vocês disseram. As coisas mudam, retorquiu Armando. Agora há um neto a caminho. As necessidades da família vêm primeiro, e a família decidiu que esta é a melhor solução. A Sofia e o marido podem ir para o nosso apartamento em Odivelas. Fica tudo resolvido. Todos ficam melhor. A menção a Sofia revelou a extensão do plano. Tinham prometido a casa deles à irmã, tornando a recusa de Rafael não apenas um ato de egoísmo contra os pais, mas também contra a irmã necessitada e os seus filhos. Era uma manobra de manipulação brilhante e cruel. Beatriz, que tinha estado em silêncio, encontrou a sua voz. Era calma, mas firme.
Armando Lídia, com todo o respeito, a resposta é não. Esta é a nossa casa, e vai continuar a ser apenas a nossa casa. Nós vamos criar o nosso filho aqui, os dois. Se precisarmos de ajuda, nós pedimos. O desafio aberto de Beatriz, a sua nora, pareceu chocar Armando mais do que a recusa do próprio filho. Ele levantou-se da mesa, o rosto vermelho. Ingratidão. É isto que recebemos por uma vida de dedicação. Um filho que se esquece de quem o pôs no mundo e uma mulher que o vira contra a própria família. Lídia começou a chorar silenciosamente. Nós só queríamos ajudar, murmurou ela entre soluços. O almoço de celebração tinha se transformado num campo de batalha. Rafael também se levantou. Ninguém se esqueceu de nada, pai, mas há limites. E vocês acabaram de os ultrapassar. Armando pegou no casaco. Vais arrepender-te disto, Rafael. A família é a coisa mais importante que existe, e tu estás a cuspir nela. Saíram do apartamento, batendo a porta. Rafael e Beatriz ficaram sozinhos na sala, o cheiro do assado ainda no ar, misturado com a tensão amarga do que acabara de acontecer. O sonho do apartamento perfeito tinha acabado de se tornar um pesadelo. Olharam um para o outro, a alegria da gravidez momentaneamente eclipsada pela incredulidade e pela dor. A guerra tinha sido declarada. Nos dias que se seguiram ao confronto, um silêncio pesado instalou-se entre Rafael e os seus pais. Não houve telefonemas, nem mensagens. Era uma quietude ameaçadora, o tipo de calma que precede uma tempestade. Rafael sentia um nó constante no estômago, uma mistura de raiva, culpa e ansiedade. Beatriz, por sua vez, tentava manter a calma, consciente de que o estresse não era bom para o bebê. Mas a injustiça da situação consumia-a. Eles não podem estar a falar a sério, pois não? Perguntava ela a Rafael à noite. Eles vão acabar por perceber o absurdo que disseram. Rafael não tinha tanta certeza. Conhecia o orgulho do pai e a sua crença inabalável na sua própria autoridade. A primeira ofensiva veio da sua irmã. Sofia ligou-lhe a meio da semana. A sua voz não era a da irmã queixosa do costume, era fria e acusadora. Então é assim, começou ela, sem rodeios. Conseguem a vossa casa de luxo e agora viram as costas à família? Sabes o que significaria para mim e para o Rui ter o apartamento dos pais? Sabes o que é criar 2 filhos num T1? Rafael tentou argumentar. Sofia, não é assim. Eles não podem simplesmente exigir morar na nossa casa. Isto não é sobre ti. Claro que não é sobre mim, retorquiu ela, a voz a subir. É sempre sobre ti e a tua vida perfeita. Os pais sacrificaram-se por ti, deram-te estudos, e é assim que lhes pagas, deixando-os na mão quando eles mais precisam. A conversa terminou com Sofia a bater o telefone na cara dele. Rafael ficou a olhar para o telemóvel, a sentir-se encurralado. Os pais tinham conseguido transformar a sua recusa legítima num ato de crueldade contra a irmã e os sobrinhos. O passo seguinte dos pais foi mais direto. No sábado seguinte, apareceram no apartamento sem avisar. Rafael e Beatriz estavam a montar o berço no quarto do bebê. O toque da campainha sobressaltou-os. Era Armando e Lídia, de pé no patamar, com uma caixa de cartão nas mãos. Viemos trazer umas coisas para o nosso neto, anunciou Lídia com um sorriso forçado. Antes que Rafael pudesse reagir, Armando já tinha entrado e pousado a caixa no meio da sala. Isto são uns brinquedos antigos teus, Rafael, e umas roupas que a tua mãe guardou. Convém começar a arrumar as coisas do menino. Era uma clara invasão de território, uma forma de reafirmar a sua presença e o seu direito de estar ali. Beatriz sentiu o sangue a ferver. Lídia, nós agradecemos, mas preferimos escolher as coisas do nosso filho. E da próxima vez, por favor, liguem antes de aparecer. A repreensão suave de Beatriz foi recebida com um olhar ofendido de Lídia. Ora, uma mãe não precisa de ligar para visitar o filho. Armando ignorou a troca de palavras e começou a andar pela casa, inspecionando o quarto do bebê. Este quarto é muito pequeno. O nosso quarto em Odivelas era maior. Teríamos mais espaço para o berço e para os brinquedos. A visita foi curta, mas deixou um rastro de tensão. A caixa ficou na sala, um monumento ao conflito. Percebendo que a situação estava a escalar, Rafael e Beatriz decidiram procurar aconselhamento. Rafael tinha um amigo da faculdade, Tiago, que era advogado. Embora não fosse especialista em direito da família ou imobiliário, poderia dar-lhes uma perspectiva legal. Marcaram um café. Depois de ouvir a história, Tiago abanou a cabeça, incrédulo. Isto é inacreditável, mas infelizmente não é totalmente inédito. Disputas familiares por causa de propriedades são mais comuns do que se pensa. Mas eles têm algum direito legal? Perguntou Rafael. A casa está em nosso nome. O empréstimo está em nosso nome. Tiago franziu os lábios. A questão dos 5.000 euros é o único ponto que eles podem tentar explorar. Eles podem alegar que não foi uma prenda, mas um empréstimo, ou um investimento que lhes dá algum tipo de direito. É o que se chama de enriquecimento sem causa. Ou podem tentar provar a existência de um contrato verbal. Mas eles disseram que era uma prenda, exclamou Beatriz. Provar um contrato verbal é extremamente difícil, continuou Tiago. A palavra deles contra a vossa. Mas o simples fato de eles poderem iniciar um processo legal já é uma arma. Causa estresse, custos, desgaste emocional. É uma tática de intimidação. O conselho de Tiago foi claro.
Não cedam, documentem tudo, todas as visitas, todas as conversas, guardem todas as mensagens. E se eles derem o passo seguinte, que é contratar um advogado, vocês têm de fazer o mesmo imediatamente. Não tentem resolver isto sozinhos. O conselho de Tiago provou ser profético. 2 semanas depois, receberam uma carta registrada. Vinha de um escritório de advogados. O coração de Rafael batia descontroladamente enquanto abria o envelope. A carta, redigida numa linguagem formal e ameaçadora, afirmava que os seus clientes, Armando e Lídia, tinham contribuído significativamente para a aquisição e remodelação do imóvel, com a expectativa de que este servisse de residência familiar. Alegava a existência de um acordo verbal para a coabitação futura, acordo esse que estava agora a ser violado. A carta terminava com a exigência de uma reunião para resolver a situação amigavelmente, sob pena de serem tomadas as devidas medidas judiciais para proteger os direitos dos seus clientes. A carta era a concretização dos seus piores medos. Não era um delírio do pai. Era uma estratégia legal calculada. Eles fizeram no mesmo, sussurrou Beatriz, sentando-se pesadamente no sofá. Eles estão mesmo a tentar tirar-nos a casa. Naquele momento, a tristeza deu lugar a uma resolução fria. A linha tinha sido cruzada de forma irrevogável. No dia seguinte, Rafael ligou a Tiago, que lhes recomendou uma colega, a doutora Helena Mendes, especialista em direito imobiliário e de família. Marcaram uma consulta. O escritório da doutora Mendes era sóbrio e profissional. Ela era uma mulher na casa dos 50, com um ar calmo e competente, que inspirou confiança imediata. Ouviu a história deles atentamente, analisou a carta do advogado dos pais e fez várias perguntas. Tem algum comprovativo da transferência dos 5.000 euros? Perguntou. Rafael lembrou-se que o pai lhe tinha dado o dinheiro em notas. Não foi em dinheiro vivo, não há rastro. A doutora Mendes fez uma anotação. Isso torna a prova mais difícil para eles, o que é bom para vocês, mas também mais difícil para vocês provarem que era uma prenda. Fica a palavra de uns contra os outros. A estratégia que a doutora Mendes delineou foi clara. Primeiro, responder à carta, negando veementemente a existência de qualquer acordo verbal e reafirmando que o valor monetário foi uma prenda incondicional. Segundo, começar a preparar uma defesa para o caso de eles avançarem para tribunal. Isto vai ser uma batalha de desgaste, avisou ela. O vosso objetivo é mostrar ao juiz que a pretensão deles não tem qualquer fundamento e que se trata de uma tentativa de coação. O vosso comportamento tem de ser irrepreensível. Não respondam a provocações. Deixem toda a comunicação passar por mim. Saíram do escritório, a sentir-se um pouco mais aliviados, por terem um plano, mas também sobrecarregados com a perspectiva da batalha que tinham pela frente. A gravidez de Beatriz, que deveria ser um período de alegria e antecipação, estava agora ensombrada pela ameaça de uma guerra familiar e judicial. A casa, o seu refúgio, tinha se tornado o centro de um conflito que ameaçava consumir tudo. A resposta da doutora Mendes à carta do advogado de Armando e Lídia foi enviada na semana seguinte. Era um documento formal, conciso e inequívoco, que negava todas as alegações e deixava claro que qualquer tentativa de processo judicial seria vigorosamente contestada. A partir desse momento, a comunicação direta cessou. A guerra passou a ser travada através de correspondência legal, um intercâmbio frio de argumentos e ameaças veladas. Este silêncio formal, no entanto, não significava paz. Pelo contrário, a pressão manifestava-se de outras formas. A família alargada tornou-se o novo campo de batalha. Armando e Lídia iniciaram uma campanha de relações públicas, ligando a tios, tias e primos, apresentando uma versão distorcida dos factos. Na sua narrativa, eles eram os pais dedicados e idosos, vítimas da ingratidão de um filho influenciado por uma nora ambiciosa. Tinham investido na casa da família e estavam agora a ser expulsos para a rua, impedidos de ajudar a criar o seu próprio neto. A história era eficaz. Rafael começou a receber telefonemas de parentes com quem não falava há anos. "Oh, Rafael, o que é isto que o teu pai me está a contar?" perguntou uma tia de Viseu. "Tens de ter juízo. A família é sagrada." Outro primo enviou uma mensagem. "Pensa bem no que estás a fazer. Os pais não duram para sempre." Cada chamada, cada mensagem era uma pequena facada. Sentiam-se isolados e incompreendidos. Apenas os pais de Beatriz, que viviam no Algarve e tinham uma relação mais distante, mais saudável com a filha, lhes deram apoio incondicional. "Isso é um disparate monumental", disse o pai de Beatriz ao telefone, depois de ouvir a história. "Não cedam 1 milímetro. A vossa casa é vossa." O apoio deles foi um bálsamo, mas não conseguia apagar o sentimento de traição por parte da família de Rafael. O estresse começou a afetar a saúde de Beatriz. Tinha dores de cabeça constantes e dificuldades em dormir. O obstetra aconselhou-a a evitar o estresse, um conselho que, naquelas circunstâncias, soava a uma piada cruel. O conflito também testou a relação de Rafael e Beatriz. Havia noites em que a tensão era tanta que acabavam a discutir. Rafael sentia-se preso no meio, a dor de estar em guerra com os pais a misturar-se com a necessidade de proteger a sua mulher e o seu futuro filho. Beatriz, por vezes, sentia que ele não compreendia a totalidade da malícia dos pais, que uma parte dele ainda queria acreditar que tudo não passava de um grande mal-entendido. "Eles são teus pais, Rafael, mas olha para o que estão a fazer", dizia ela, exasperada. "Isto não é amor, é controlo, é posse."
Estas discussões eram dolorosas, mas também necessárias. Obrigaram-nos a comunicar, a reafirmar o seu compromisso um com o outro e com a família que estavam a construir. Lentamente, a crise fortaleceu a sua união, em vez de a quebrar. Seguindo o conselho da doutora Mendes, eles começaram a documentar tudo. Quando um tio lhes ligou a pressioná-los, Rafael gravou a chamada, com o devido aviso legal. Quando recebiam mensagens, guardavam-nas. Um dia, ao chegar à casa, encontraram um pequeno envelope preso na porta. Dentro, um recorte de jornal sobre os direitos dos avós, sem qualquer nota. Fotografaram o envelope e o recorte e enviaram à advogada. Eram pequenos atos de guerra psicológica, destinados a desgastá-los. A doutora Mendes, entretanto, não estava parada. Iniciou seu próprio processo de investigação. Pediu a Rafael e Beatriz que reunissem todos os comprovativos das suas poupanças, os extratos bancários que mostravam as transferências mensais para a conta poupança durante 4 anos. Pediu cópias de todos os orçamentos e faturas da remodelação, mostrando que a grande maioria dos custos tinha sido suportada por eles. O passo mais crucial, no entanto, foi a investigação à situação financeira de Armando e Lídia. Através de canais legais, a doutora Mendes conseguiu aceder a informações que pintavam um quadro muito diferente daquele que os pais de Rafael apresentavam. A descoberta foi chocante. Armando e Lídia estavam em sérias dificuldades financeiras. Anos de má gestão, juntamente com um investimento falhado que Armando tinha feito numa pequena empresa de um amigo após a reforma, tinham esgotado as suas poupanças. Tinham uma segunda hipoteca sobre o apartamento de Odivelas e várias dívidas de cartão de crédito. A sua insistência em mudar-se para o apartamento de Rafael não era apenas uma questão de controle ou de tradição familiar, era uma questão de sobrevivência financeira. Queriam livrar-se das suas próprias despesas de habitação, passando a viver à custa do filho. O plano de colocar Sofia no apartamento deles resolveria também os problemas da filha, tudo num único movimento. Isto muda tudo, disse doutora Mendes quando lhes apresentou as provas. O motivo deles não é o bem da família, é o desespero financeiro. Isto enfraquece a posição moral deles e fortalece a nossa. Um juiz verá isto como uma tentativa de explorar o filho para resolver os seus próprios problemas. Para Rafael, esta revelação foi um murro no estômago. A ganância e o controle eram maus, mas o desespero era, de certa forma, mais triste e mais patético. Sentiu um lampejo de pena, rapidamente substituído por raiva. Por que é que não lhe tinham pedido ajuda diretamente? Por que é que tinham de recorrer a esta charada cruel? A resposta era óbvia. O orgulho de Armando nunca lhe permitiria admitir o seu fracasso financeiro. Era mais fácil disfarçar o pedido de ajuda como uma exigência de autoridade. O advogado de Armando e Lídia, talvez sentindo que a sua posição era fraca, propôs uma sessão de mediação. A doutora Mendes aconselhou-os a aceitar. É improvável que resulte, dado o que sabemos, disse ela, mas é importante mostrar ao tribunal que vocês estiveram dispostos a tentar uma solução consensual. Recusar a mediação poderia ser visto como intransigência da vossa parte. A sessão de mediação foi realizada numa sala neutra, num centro de resolução de conflitos. Rafael e Beatriz sentaram-se de um lado da mesa, com a doutora Mendes. Do outro lado estavam Armando, Lídia, Sofia e o advogado deles. A presença de Sofia foi uma surpresa e um claro sinal de que a intenção não era reconciliar, mas sim aumentar a pressão. O mediador, um homem calmo e experiente, começou por explicar as regras. Comunicação respeitosa, foco em encontrar soluções. As regras foram quebradas nos primeiros 5 minutos. Armando começou por repetir a sua tese sobre os sacrifícios que fez e os direitos que isso lhe conferia. Falou do seu investimento na casa e da necessidade de ter a família unida para a chegada do neto. Sofia interveio, falando das suas dificuldades e de como a teimosia do irmão estava a prejudicar os seus filhos. Lídia chorava intermitentemente. Rafael e Beatriz, seguindo as instruções da doutora Mendes, mantiveram-se calmos e factuais. Rafael explicou que eles tinham trabalhado arduamente pela sua casa e que, embora lamentassem as dificuldades dos pais, a solução não podia ser a coabitação forçada. Se precisassem de ajuda financeira, poderíamos ter falado sobre isso de outra forma, disse Rafael, olhando diretamente para o pai. Mas não foi isso que fizeram. Em vez disso, tentaram impor-se e agora estão a tentar processar-nos. A menção à ajuda financeira fez Armando explodir. Eu não preciso da tua esmola. Eu preciso de respeito. Preciso que o meu filho cumpra as suas obrigações. A sessão descarrilou completamente. O mediador tentou várias vezes restaurar a ordem, sem sucesso. Após 2 horas de acusações e recriminações, o mediador declarou o impasse. A mediação tinha falhado. Ao saírem da sala, Rafael sentiu um estranho alívio. A última esperança de uma resolução pacífica tinha morrido, mas com ela, também a última réstia de dúvida. A guerra era inevitável, e agora ele estava pronto para ela, sem culpa nem hesitação. A sua família já não estava do outro lado da mesa, estava sentada ao seu lado, segurando a sua mão. O fracasso da mediação marcou o ponto de não retorno. O advogado de Armando e Lídia cumpriu a ameaça e deu entrada com uma ação em tribunal.
O documento que Rafael e Beatriz receberam algumas semanas depois era uma obra de ficção jurídica, detalhando um suposto acordo familiar complexo, citando o investimento de 5.000 euros como prova de uma sociedade de facto e pedindo ao tribunal que reconhecesse o direito dos pais a residir no imóvel. A doutora Mendes leu a petição inicial com um suspiro. É mais agressivo do que eu esperava. Eles estão a ir com tudo. A preparação para a resposta legal consumiu as semanas seguintes. Beatriz, apesar da gravidez avançada, ajudou a organizar documentos, a criar uma cronologia detalhada de eventos e a transcrever mensagens. O trabalho funcionou como uma distração, um antídoto para a ansiedade. Rafael passava as noites em conferência com a doutora Mendes, revendo cada ponto da petição e fornecendo as provas para o refutar. O processo era lento, exaustivo e caro. As despesas legais começaram a acumular-se, uma nova pressão financeira sobre o orçamento, que já estava a ser preparado para a chegada do bebê. A primeira audiência preliminar foi marcada para 3 meses depois. Não seria o julgamento final, mas uma conferência de saneamento, onde o juiz analisaria as posições das partes, tentaria uma última conciliação e definiria os temas a serem provados em julgamento. A perspectiva de enfrentar os pais e a irmã num tribunal era assustadora. Rafael teve pesadelos em que estava numa sala de tribunal e todas as pessoas da sua vida o apontavam, acusando-o. No dia da audiência, vestiram-se com sobriedade, como se fossem para uma reunião de negócios importante. O Palácio da Justiça, com os seus corredores de mármore e o seu silêncio imponente, parecia um lugar de outro mundo. Encontraram a doutora Mendes à entrada da sala de audiências. Ela estava calma, como sempre. Lembrem-se, hoje o objetivo é sermos claros, factuais e respeitosos. Deixem-me falar. Respondam apenas ao que o juiz vos perguntar, de forma direta e sem emoção. Quando Armando, Lídia e Sofia chegaram com o seu advogado, evitaram o contato visual. Armando tinha o maxilar cerrado, Lídia parecia à beira das lágrimas, e Sofia olhava para eles com um desprezo frio. A tensão no corredor era quase física. Quando foram chamados, entraram e sentaram-se nos lugares designados. O juiz, um homem de meia-idade com um ar cansado mas perspicaz, leu os documentos em silêncio por alguns minutos. Depois dirigiu-se primeiro ao advogado de Armando. Dr. Almeida, o senhor alega a existência de um acordo verbal de coabitação, baseado num contributo de 5.000 euros para uma propriedade que custou mais de 300 mil. Que outras provas tem deste acordo? O advogado hesitou. Meritíssimo, temos o testemunho dos meus clientes e da filha, que corroboram a intenção familiar, que presidiu a todo o negócio. O juiz virou-se para a doutora Mendes. Doutora Mendes, qual é a posição dos seus clientes? A doutora Mendes levantou-se. Meritíssimo, a posição dos meus clientes é que nunca existiu tal acordo. A quantia mencionada foi uma prenda, oferecida após a da assinatura da escritura, e foi aceite como tal. Os meus clientes têm provas documentais exaustivas das suas poupanças ao longo de vários anos, do empréstimo bancário contraído unicamente em nome deles e das despesas de remodelação, que mostram que a contribuição dos autores é residual e não confere qualquer direito sobre a propriedade. O juiz folheou novamente os papéis. Vejo aqui que os autores enfrentam algumas dificuldades financeiras, disse ele, olhando por cima dos óculos para o advogado Almeida. Não lhe parece que esta ação pode ser interpretada como uma tentativa de resolver esses problemas à custa dos réus? O advogado protestou, dizendo que as dificuldades dos seus clientes eram irrelevantes para a questão do acordo familiar. O juiz não pareceu convencido. Dirigiu-se então diretamente a Armando. Senhor Armando, o senhor tem uma filha, a dona Sofia, que vive com dificuldades. Se o seu filho lhe desse a si e a sua esposa um apartamento, o que faria pelo seu outro filho? Armando foi apanhado de surpresa pela pergunta. Eu ajudaria a minha filha, claro. Mas neste caso, o senhor está a pedir para ficar com a casa do seu filho, que também vai ter um filho, para resolver a sua situação e a da sua filha. Onde está a equidade nisso? Insistiu o juiz. Armando gaguejou, falando novamente do respeito e da tradição. O seu argumento soava oco na acústica da sala de tribunal. Após quase 1 hora de discussão, o juiz suspirou. Estou a ver muito pouca base legal para esta ação, disse ele, dirigindo-se ao advogado de Armando. Tem uma batalha muito difícil pela frente para provar a existência deste acordo. Aconselho os seus clientes a reconsiderarem a sua posição. A lei protege a propriedade privada. Os laços familiares não criam automaticamente direitos de propriedade. Embora não fosse uma decisão final, era um sinal claro da direção que o processo estava a tomar. O juiz marcou a data para a audiência de julgamento, mas deixou um aviso no ar. Litigar sem fundamento pode levar à condenação por má-fé. Com custos significativos, saíram da sala de tribunal em silêncio. Rafael e Beatriz sentiram um vislumbre de esperança. A lei estava do lado deles. Armando e a sua família saíram rapidamente, os rostos sombrios. A vitória parecia mais próxima, mas o custo emocional já era imenso. 1 semana depois da audiência, Beatriz entrou em trabalho de parto, 3 semanas antes da data prevista. O parto foi longo e difícil, mas no final tinham nos braços um filho saudável. Chamaram-lhe Vasco. Segurar o seu filho pela primeira vez foi um momento de clareza avassaladora para Rafael.
Todas as disputas, toda a raiva, todo o drama familiar pareceram insignificantes perante a realidade daquela pequena vida que dependia deles. A sua família estava ali, naquele quarto de hospital. Era Beatriz e era Vasco. O resto era ruído. Ele enviou uma mensagem ao pai e à irmã, um simples texto. O Vasco nasceu. Ele e a Beatriz estão bem. A resposta da irmã chegou 1 hora depois. Parabéns. A do pai nunca chegou. Nos dias seguintes, não houve telefonemas, nem visitas, nenhum único gesto por parte dos avós paternos. O silêncio deles foi a resposta final. Tinham feito a sua escolha. Quando trouxeram o Vasco para casa, para o apartamento pelo qual tanto tinham lutado, o espaço pareceu diferente. Já não era um campo de batalha, era um santuário. O quarto do bebê que tinha sido inspecionado e criticado era agora o centro do seu universo. A caixa com os brinquedos antigos que os pais de Rafael tinham deixado na sala foi silenciosamente arrumada na arrecadação. 2 meses depois, receberam uma carta do tribunal. O advogado de Armando e Lídia tinha formalmente retirado a ação. A guerra tinha acabado. Não houve um pedido de desculpas, nem uma explicação. Apenas o fim do processo legal. A vitória foi silenciosa, quase anticlimática. Não havia celebração, apenas um profundo e cansado alívio. A vida continuou. Rafael e Beatriz mergulharam na rotina caótica e maravilhosa de cuidar de um recém-nascido. As noites antes, as noites sem dormir, as fraldas, os choros, tudo isso preencheu o vazio deixado pelo conflito familiar. O rompimento com a família de Rafael era agora um facto assente. Era uma ferida que provavelmente nunca sararia completamente, uma ausência sentida em ocasiões como o Natal ou os aniversários, mas a paz que tinham conquistado valia o preço. Numa tarde de domingo, vários meses depois, Rafael estava na varanda com o Vasco a dormir no seu colo. O sol de outono aquecia o seu rosto. Beatriz juntou-se a ele, trazendo 2 canecas de chá. Sentaram-se em silêncio por um momento, a olhar para a praça lá embaixo, onde outras famílias passeavam. Pensas neles? Perguntou Beatriz suavemente. Rafael olhou para o rosto adormecido do filho. Às vezes, admitiu. Sinto pena que o Vasco não vá conhecer os avós, mas depois lembro-me do que eles tentaram fazer, e sei que o estamos a proteger. Ele tinha perdido uma parte da sua família, mas tinha construído a sua própria, nos alicerces de respeito e amor mútuo, dentro das paredes daquele apartamento em Alvalade. Era a sua casa, era a sua fortaleza, e ninguém, nunca mais, lhe atiraria.